Bom dia, ouvintes, ou bom dia, meus convidados, irmão Paulo, Bom dia. Michel, pastor Osmar. Bom dia. Vamos iniciar aí nosso primeiro episódio do nosso podcast cristão, né, com o tema Graça de Deus. Gostaria de estar convidando o irmão Michel para fazer a oração inicial, para a gente dar início aos nossos trabalhos aqui, estudos, em nome de Jesus. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu louvo e exalto o seu nome. Te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor fez nas nossas vidas. Agradeço por cada uma das pessoas que estão fazendo com que esse projeto se conclua, que seja começado. Em nome de Jesus, eu te agradeço por tudo. Quero pedir em nome de Jesus a sua mão e a sua direção aqui, que o seu Espírito Santo se faça presente, Senhor, nesse podcast. Que em nome de Jesus, Senhor, esse projeto seja consagrado a Ti e que tudo que nós fizermos, tudo que nós falarmos aqui, Senhor, em nome de Jesus, venha de Ti, seja por Ti, Senhor, e que alcance muitas vidas. Que em nome de Jesus, Senhor, as pessoas que puderem ouvir tudo que nós falamos aqui, que forem assistir, que possam ser alcançadas, que as vidas possam ser alcançadas, que vidas possam ser salvas e consagradas a Ti. Que seu Evangelho seja propagado, Senhor, em nome de Jesus. Nós consagramos tudo isso a Ti, Senhor. Peço que o Senhor se faça presente nesse podcast, nessa conversa agora, em nome de Jesus, Senhor. Que a Sua palavra se faça valer em nome de Jesus. Senhor, abençoa as nossas mentes. Dá-nos discernimento, sabedoria, conhecimento, inteligência. Em nome de Jesus. Assim eu te agradeço, te peço, te louvo, te glorifico. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a graça, um dos aspectos mais profundos e transformadores da nossa fé cristã. Vamos explorar o que é graça, como ela se manifesta em nossas vidas e como podemos vivê-la de forma mais plena possível, né? Então, a gente vai começar ali com o irmão Michel, contando aí, compartilhando alguma história que ilustra bem a graça de Deus, né? E a sua ação. Queria que você demonstrasse, contasse uma historinha aí pra gente aí, como que essa graça de Deus funciona, como que ela pode ser aplicada no nosso dia a dia. Maravilha. Bom, uma história. Se eu fosse enumerar quantas histórias tem na Bíblia, eu não saberia dizer quantas histórias tem na Bíblia que eu possa ilustrar bem sobre a graça, porque todos os heróis da fé, eles agiram em cima da graça, né? Tem o pai da fé, que foi Abraão, ele ilustra bem a graça, mas eu gostaria de trazer aqui, eu acredito que para ilustrar bem para todos, a história de Davi, que muita gente conhece. Davi, ele foi o segundo rei de Israel, que Deus ele deu, né, ungiu Davi para ser rei de Israel. E Davi, ele era um homem pecador, como todo mundo. Ele tinha os seus pecados, ele tinha seus erros, ele assassinou, né, como é que era? Urias. Estava na ponta da língua. Assassinou Urias e ele engravidou a mulher de Urias, Betseba. Essa mulher que ele engravidou, ela passou toda a gestação e tudo, e a criança adoeceu. E ele clamou a Deus para que Deus salvasse, livrasse a criança, né? E ele ficou lá, se não me engano, foi uma semana, né, professor? Ficou uma semana inteira lá, orando, pedindo, jejuando, né? E não saía de dentro do templo, e ficava lá chorando, e todo mundo com medo qual que ia ser a reação dele, porque a criança veio a morrer, né? E todo mundo com medo, assim, como que a gente vai dar notícia para Davi se a criança morreu? E mesmo depois de tudo ter acontecido, né? Deus não salvou a criança, mas Deus preservou a linhagem de Davi. Por que eu trouxe a história de Davi aqui? Porque Davi, veja bem, ele tem a graça de Deus, porque ele permaneceu sendo o rei de Israel. Ele teve o nome, né, exaltado sobre todos os reis de Israel. Foi ele e Salomão, não teve um nome mais infame do que ele. E o que acontece? A parte dele ter perdido a criança, né, que foi uma tragédia, ele ficou extremamente triste. Deus ainda não apartou de Davi a graça, né? Ainda não apartou. Davi, ele sofreu várias
retaliações, né? Os filhos dele se levantaram contra ele. Então teve vários inimigos que se levantaram contra ele. E mesmo ele tendo vários pecados, vários erros, né? Cotidianos, diários, assim, que Davi, ele não deu tanta atenção à sua casa, né? Por isso que foi essa bagunça, ele deu mais atenção para o reino do que para a casa dele, né? Por isso que os próprios filhos se levantaram contra ele não soube administrar a casa dele, que não era muita gente. Foram consequências, né? Consequências do erro dele. Do erro, do pecado. Ou seja, o pecado, ele tem consigo uma consequência. Mas nós temos a graça, que o nome de Davi foi preservado. E ele ainda assim foi salvo. Ele é da linhagem de Jesus Cristo. Né? Exatamente. Ou seja, não tem honra maior do que você ser da linhagem de Jesus Cristo. Podemos falar também da prostituta Raabe, que ela foi prostituta. Também. Né? Ou seja, uma tataravó de Jesus foi prostituta. Entende? É uma desonra enorme você ter nossa, a minha tataravó era, né? Naquela época ainda, hoje em dia o povo não liga muito, mas naquela época ainda, Deus o livre, e Jesus veio da linhagem de uma mulher que era... Isso tudo por quê? Por causa da graça. Graça de Deus. A graça de Deus. Tinha a lei? Tinha a lei. Mas a graça de Deus, ela é abundante em tudo. Ela se derrama nas nossas vidas desde a antiguidade, desde os primórdios da antiguidade. Então, se eu posso contar uma história, né, relembrar os irmãos, né, os ouvintes de uma história, eu lembraria da história de Davi, né, que teve aquela situação do anjo também, de quando Davi pecou, que o anjo foi, tirou a espada para fora e ficou com a espada para fora lá e Deus castigou o povo de Israel. Deus ainda deu a opção, né, de 3 opções para Davi, se Davi queria que seria se ele fosse afligido por os inimigos, ou por Deus, ou pelas férias. E Davi falou, não, se alguém vai me punir, que seja o próprio Deus, né? Pelo menos Deus é mais misericordioso. Onde que passa isso aí? Qual é a passagem? Correndo da coisa essa eu não conhecia. Dos deuses. Oi? Onde correndo da coisa cai. Correndo da coisa cai nos deuses. Eu perguntei, qual que é a passagem que fala dessa história? A passagem está em 2 Reis. Pastor, você lembra? Finalzinho, 2 Reis. Ele tá. Deixa eu ver se eu acho aqui. 2 Reis, acho que Crônicas também. E essa eu não conhecia, essa história. Não conhecia? Não, essa do anjo. Rapaz do céu. Na verdade, Davi quis fazer um recenseamento da quantidade de soldados que ele tinha. E Deus não queria que ele fizesse isso, porque Deus queria que ele tivesse confiança nas mãos de Deus, não no seu exército. Exatamente. Que independente do tamanho do exército de Davi, Deus estaria com ele. É a questão da fé, né? Ele queria que ele Exatamente. Perfeito. Eu não sei se eu posso achar algo aqui enquanto o irmão pode, acha por favor, aí, que eu vou achar aqui. Pode, assim, ó. Aqui, pode falar, Michel. 2 Samuel 24. Tá. 2 Samuel 24. Isso. Tem 1 Crônicas 21, do 1 ao 6 também. Tá. Eu gostaria de direcionar a história do Michel, que o pastor Osmar comentasse o que quer dizer graça nas Escrituras. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu queria dar uma olhadinha no dicionário, né? O que é graça? O dicionário diz benefício, benevolência, dom, presente, graça. O dicionário fala sobre isso. E eu acho que o versículo mais conhecido, que a gente sempre fala, é em Efésios 2:8, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, né? É dom de Deus. Só que nós vemos a graça dessa maneira que Jesus morreu por nós, sem nós merecermos. Isso é graça. Isso é dado para nós. Mas nós vemos que temos que ter manutenção dessa graça. Coisa que muitas vezes nós vemos pregadores, né? Que não traz essa manutenção da graça. Simplesmente, eu recebi a graça de Deus e eu vivo como eu quero. E nas Escrituras, eu particularmente, não consigo ver essa graça, como diz o irmão Michel falou ali, né? A graça não é tão de graça assim, o irmão Paulo também chegou a falar. Nós temos que ter essa manutenção, porque a graça, ela vem a todos. Tito, ele fala ali no capítulo 2, no versículo 11, que a graça se espalhou a todos os homens. Mas
essa manutenção, e nós vamos ver, se eu puder mostrar alguns versículos, nós vamos mostrar alguns versículos ali que nós precisamos da manutenção. Até João 3,16, que é muito conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas se nós ver o versículo 18, de João 3,18, nós vemos também que não é tão dessa forma, né? Ele se manifesta, ele nos chama, só que agora, como cristão, nós temos que andar no caminho de Deus. Sim. A porta ainda continua estreita e o caminho, a porta apertada e o caminho estreito. Fica ainda existe. Existe uma cruz para nós carregarmos. Jesus nos ajuda a carregar. Ele diz, o meu fardo é leve. Então, existe um fardo. Para ser cristão, eu sempre tenho falado, não é fácil. A gente vê a hipergraça, que talvez nós vamos entrar nisso, né? Que parece um caminho tão, eu aceitei Jesus, Jesus já me deu a graça e eu posso caminhar da maneira que eu quiser. Não é bem assim. E hoje eu queria falar sobre isso. Eu queria deixar, porque tem novas pessoas que estão se convertendo e ver que o evangelho não é bem dessa forma. Né? Exatamente. Bom, muito bem. O irmão Paulo, a gente gostaria de conhecer uma história, compartilhasse uma experiência pessoal com relação à graça de Deus, uma experiência e até algum embasamento fundamentado na palavra de Deus. Então, eu separei alguns versículos também, referente à graça, mas tem algo que me chamou a atenção, que é na parábola do filho perdido, filho pródigo. Vou ler alguns versículos aqui, que está em Lucas 15, do 15 até o 20. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu estou aqui morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores, e arrumando-se foi para o pai. Aqui eu vejo a graça de Deus, ela sempre está atraindo o ser humano, sempre está nos chamando. E eu vejo que esse rapaz, a graça de Deus alcançou ele lá num chiqueiro. Ele não estava independente ou nas lavagens, né? Ele estava num lugar perdido, mas a graça chamando ali, só que a graça chamando ele caiu em si e se arrependeu. Sim. E ele voltou. Não precisou o pastor buscar, mas o filho pródigo, ele teve esse arrependimento e voltar. E eu vejo isso na minha vida, que eu desde pequeno, desde os 9 anos, eu fui criado dentro de uma igreja, mas eu não queria saber, eu tinha ódio das coisas de Deus, eu rasgava a Bíblia. Não, como o irmão falou, se eu lesse um versículo, aquilo eu não entendia nada, aquilo não me atraía. E a graça sempre me chamando, até que eu senti que eu estava errado. Falei, eu tenho que ter uma mudança de vida, eu tenho que ver o que Deus quer de mim. E essa graça foi me transformando. Assim como o pastor falou, é uma manutenção diária, porque se eu deixar de ler a Bíblia ou de orar, esse alimento espiritual vai enfraquecer dentro de mim. E como o pastor leu Tito 2, 11, 18, é isso? E a graça salvadora vem a todos? A graça se manifestou salvadora a todos. Uhum. Ela nos... Vamos achar aqui, que a memória enfraqueceu um pouquinho. Tá. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas à impiedade, ela se manifestou chamando a todos a salvação. Só que daí ela nos educa para que, renegadas, ou seja, a gente voltar atrás sobre as paixões mundanas e viver neste mundo de forma sensata e justa e piedosa. Tem que ter uma nova, uma transformação. Isso. Acho que deu para entender um pouquinho. A graça é isso. Ela todo dia está nos chamando, mas depende de nós aceitar. Verdade. Essa situação me remete a uma coisa que eu vivenciei agora pela manhã antes de chegar aqui, né? A Juliana, como sempre, né, acorda muito cedo e ela estava escutando uma pregação. Eu desci para tomar um café e ela estava escutando a pregação e falou assim que o maior problema é você do cristão é quando você perde aquela essência, que você se afasta, né? Que você está sem a presença de Deus ali, que você fica suscetível às coisas do mundo, né?
e perde aquela presença. E eu até falei para ela assim, ó, o meu medo é perder isso aí. O meu medo é perder, ter essa, perder essa essência que eu aprendi a conquistar e a sentir. E ela falou assim, mas eu não vou deixar. Glória a Deus. Eu falei, bom, Deus, eu espero que Deus não deixe isso acontecer, né? Mas que se você seja instrumento dele para que isso não aconteça, porque é impressionante. Eu tenho uma vida, de 2 anos para cá, eu tenho uma vida, então, ou seja, eu estou com 40 anos. Até os meus 38 eu vivi de uma vida, e 2 anos para cá eu vivo de outra vida completamente diferente. É impressionante. E a mudança, não é demagogia, essa graça, não é nada. É transformadora. Ela né? transforma. Tem que transformar. Você vê, eles sempre usam João 8, né, que é a mulher adúltera, né, sempre fala, né, Jesus não condenou a mulher adúltera. Realmente ele não condenou a mulher adúltera, mas se nós ver no finalzinho do capítulo, né, ele diz, vá e não peques mais. Então, é muito fácil eles usar isso como graça, né? Eles usam muito isso. E isso é que nós queremos passar essa noite para quem está nos ouvindo e quer aprender sobre o que realmente é graça. Deus nos alcança. Nós não poderíamos pagar por isso. Sim. Não poderíamos, de maneira nenhuma. Não é por obras, para que o homem não se glorie, né? Eu fiz porque eu sou bonzinho, sou isso. Deus nos alcança. Aí sim, em Efésios 2:8, nós vamos ver isso, né, irmão? Que ali, sim, pelas boas obras de Deus. Sim, até porque uma coisa complementa a outra, né? Uma coisa. A fé e as obras. A fé sem obra é morte. É morte. Eu falei da mulher adúltera, pega em flagrante adultério ali, no capítulo 8 de João. Nós podemos ir também no capítulo 3, quando fala de Nicodemos, né? Tem que nascer de novo, isso, né? Ele fala para Nicodemos uma mudança de vida, tem que nascer de novo. Uma ideia totalmente abstrata para Nicodemos, né? Porque Nicodemos, ele é doutor da lei, ou seja, ele conhecia o Antigo Testamento, que só existia o Antigo Testamento, sim, de cabo a rabo. Ele sabia tudo, de cor e salteado, muito mais do que nós aqui. Com certeza. Ele sabia tudo. Aí chega Jesus, o dono de tudo, que criou tudo, e fala assim, você vai ter que morrer e nascer de novo. Então, como que eu posso voltar para a barriga da minha mãe e daí nascer de novo? Não tem como. Então Jesus ainda fica de cara, você é doutor em lei e você não sabe, não entende nem isso. Como que eu vou explicar as coisas celestiais se as terrenas você não conhece? Então, é isso que eu vejo na hipergraça, que não tem graça nenhuma, né? Porque, como um pastor falou, né? As pessoas vão anestesiadas para o inferno. Sim. Porque ela diz, eu recebi de Deus, eu não preciso mais fazer nada. Eu sou salvo, uma vez salvo para sempre. E não vejo nas escrituras isso. Essa mulher mesmo, Nicodemos, que nós vemos, João 3,16, que é muito conhecido, né, Ron? Eu estava estudando hoje de manhã justamente sobre isso, porque eu sabia que isso ia ser um tema que iam falar muito, né? Uma vez salvo, sempre salvo. É importante, eu acho que é importante a gente explicar para as pessoas, né? Porque a gente tem a noção, né? Mas as pessoas não sabem muito. A diferença de uma vez salvo, sempre salvo, e de não é bem assim que a conversa funciona. Eu vi 2 linhas de raciocínio. Uma é a nossa, que eu não acredito também que uma vez salvo seja sempre salvo, não acredito. A Bíblia tem inúmeras provas, evidências, porque imagine, se uma vez salvo, sempre salvo, você só usar a lógica, não precisa nem ir 100% na Bíblia, mas só usar a lógica, então quer dizer que eu vou poder fazer o que eu quiser. Sim. Né? E a outra linha de raciocínio que eu vi que eles estavam falando muito sobre isso, é que uma vez que você seja salvo, né, quer dizer que você conheceu a Deus. E se uma vez que você conheceu a Deus, você não vai se desviar, porque Deus não vai permitir que você se desvie. Né? Isso é a afirmação. Ele diz que se você se desviar, porque você não conheceu. Então foi isso que eu vi. Eles usam esse versículo aqui, 1 João 2, 19 e 20, que é: eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, não sairiam. Teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Né? Exatamente. Agora eu lembrei da pergunta. Me diz uma coisa, eu gostaria de saber a opinião dos 3, né? Eu posso considerar a misericórdia de Deus, entrando já no outro tema, mas a graça de Deus, que também remete à misericórdia, né? Quando Jesus
ele absorveu todos aqueles pecados na cruz e Deus se afastou dele e depois Jesus ressuscitou e foi glorificado e sentou ao lado de Deus Pai. Eu posso considerar graça isso, a graça de Deus para Jesus Cristo ali, naquele momento? Uma vez que ele carregou todos aqueles pecados da humanidade, Deus se afastou dele por aquele momento, né? Porque Deus não pode estar onde está o pecado. Porque Jesus sofreu ali. Jesus teve que ser punido. E então a graça se manifestou ali também para Jesus Cristo? Peraí, deixa eu só... Para Jesus eu acredito que não, eu acredito que para nós. Só que muitas vezes a graça de Deus às vezes vai ser doída para nós, porque é como um peixe no anzol. Mas por que para Jesus não? Posso só... com licença. Pastor, você quer... Não, pode. Você tem ali. Assim, quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus estava passando por tudo ali, até o momento em que Deus se afasta de Jesus, enquanto Deus ainda está com Jesus, né, Jesus ainda tinha graça e misericórdia, porque Deus ainda estava com ele. Sim. Independente do sofrimento que qualquer pessoa possa passar, enquanto Deus está com ela, ainda tem graça e misericórdia, porque Deus está ali. Tá. A partir do momento em que Deus se afasta de Jesus, não existe graça e nem misericórdia para Jesus. Isso na minha opinião. Tá? Por quê? Veja bem, no momento em que Deus se afasta de Jesus, ele se torna maldição. Ele se torna abominação. Ele se torna aquilo, tudo que o pecado representa, ele se torna. Exatamente. Como diz a palavra, maldito o homem que for pregado no madeiro. No madeiro, Então Jesus foi maldito. Entendi. Então ali não houve misericórdia. Ali houve ira. Ele tomou do cálice da ira de Deus. Não houve misericórdia, não houve graça. Entendi. Então acabou ali, entendeu? Por isso Jesus morreu, para pagar por tudo. Tá, e daí No momento em que Jesus ressuscita, aí Deus já está com ele de novo. Entendi. Entende? Então aí volta a graça, volta a misericórdia. Entendi. Entende? E como que a gente consegue trazer isso para nós, para nossa realidade, como cristão? Na minha visão, se Deus está com você, há graça, há misericórdia. Nós nunca, jamais saberemos qual foi o preço pagado na cruz, porque Deus nunca, jamais vai se afastar da gente. Porém, algum dia, a porta da graça vai se fechar. Ou seja, com Jesus a porta da graça está aberta. Quando Jesus voltar, né, tiver o arrebatamento, né, que for cumprido os tempos, aí a porta da graça se fecha. Uma vez que a porta da graça se fecha, não existe mais graça. Existe apenas a ira de Deus. E aí vem o Apocalipse, os cálices, as trombetas, os selos. Né? Mas assim, por exemplo, uma coisa que eu percebo, o irmão Paulo, o pastor Osmar também pode colocar, uma coisa que eu percebo nessa questão da graça, é que nós também estamos sujeitos ao afastamento de Deus de dentro de nós. Sim. Da graça dele. Sim. Se nós formos perversos, por exemplo. Tá. Né? Ou não? Então, veja bem. Perversos. Vamos supor, né? Nós aqui somos todos cristãos, nós todos sempre muito crentes, indo para a igreja, perfeito, orando e tal. Maravilha. Em algum momento a gente decide fazer uma perversidade. O cara me fechou na rua, vou enfiar uma faca no pescoço dele. Isso, matei o cara. Matei o cara. Tá. O que vai acontecer a partir desse ponto? Você matou o cara. O que acontece? Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Você vai ter que ter uma punição. Consequência. Consequência. Ou seja, você vai ir preso. Consequência da lei. E consequência de Deus. Espiritualmente, Deus não vai olhar e falar assim, meu Deus, não acredito. Sabe aquelas mães que falam, não fala, não, filho, por favor isso, por favor aquilo, e não tem. Então, Deus não é dessa forma. Deus não é, a graça não funciona dessa forma. A Bíblia também fala que, em Provérbios, né, ele ensina, pega uma vara e dê no lombo da criança. A criança tem que aprender. Se você não educa o seu filho, você não ama o seu filho. Sim. A Bíblia fala sobre isso. Sim. Então, veja bem, Deus ele vai te educar. Então, ele vai, se você chegar e se arrepender, ele ainda vai, a misericórdia ainda pode te alcançar. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, veja bem, Deus ele ainda pode te perdoar daquele pecado. Sim. Mas as consequências você vai pagar. Não, tudo bem. Mas vamos supor, uma pessoa que não é cristã. Não é cristã? Não é cristã, ela vive no mundo de perversidade. Essa pessoa não tem graça e misericórdia. Não tem como.
Deus está chamando, tentando alcançar ela pela graça. Ele pode alcançar em qualquer lugar, como nós vimos, né? Qualquer pessoa pode ser salva, né? Qualquer pessoa que ouvir a voz de Deus, ela vai ser salva. Se fosse assim, eu, como vivia uma vida, né, não seria alcançado por essa graça. Mas houve a transformação. Exatamente. Agora, se não há transformação. Se não há transformação, não tem. Não tem. Exatamente. Porque até eu ia ler Hebreus aqui 10, 26. Pode ler, pastor. Né, porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Se nós voluntariamente continuamos pecando, não tem mais sacrifício pelos nossos pecados, a não ser que nós se arrependemos, né? Se nós voltamos para Cristo Jesus. Quem está no mundo, Deus está chamando. Que nem o irmão leu ali do filho pródigo. Deus não foi atrás dele. Deus usou a situação para ele voltar ao Pai. E quando ele volta ao Pai, o Pai misericordioso, cheio de graça, olha para o filho e corre e abraça o filho. E o filho vem com aquela, né? Eu pequei contra o céu, contra ti, aquela coisa, né? Ele não quis saber. Ele coloca anel no dedo dele, sandália nos pés, veste, mata o melhor bezerro. Isso é misericórdia. Qualquer um pode alcançar a misericórdia e a graça de Deus. Qualquer um. A que se disponha. Mas quem está no pecado, no erro, ele não consegue ver isso, né? O segredo está o segredo, a chave e o fundamento tanto da base do cristianismo quanto para alcançar a misericórdia está no arrependimento. A chave é arrependimento. Você se arrependeu e mudança. Isso. Porque se não tem mudança, não tem arrependimento. Não tem arrependimento. Até Jesus fala para os fariseus, né? Produzam frutos dignos de arrependimento. João 15, aquele que não dá frutos, né? É cortado e lançado fora. Exatamente. Ali em João 15 é interessante que ele diz, a vara que está em mim, em Cristo, os ramos, né, que estão em mim, não der fruto, será cortado. Você vê, está em Cristo Jesus. Se nós lermos João 15, é isso que fala ali. Exato. Então, você vê que é interessante. Só um ponto interessante agora. Eu vou perguntar e vocês respondem. Que frutos são esses? O fruto que eu vejo, o fruto do Espírito Santo, em Gálatas 5, ele fala os frutos do Espírito Santo. Muita gente fala sobre, tem que produzir fruto, não sei o que, tem que fazer obras. Isso. Mas quantas pessoas que estão assistindo a gente, que estão ouvindo a gente, ou que sabem o que são esses frutos? Não sabem. Ninguém fala sobre os frutos do Espírito, fala sobre os dons do Espírito Santo. Nós podemos ver Gálatas 5, né? Só uma observação que eu queria fazer com relação a essa questão dos frutos. Os frutos do Espírito Santo, esses dias eu estava lendo, são... eu vejo isso em mim. Eu era um cara muito estressado, muito... todo momento, né, tinha uma... Explosivo. Descontava... tinha alguma situação de trânsito, eu brigava, xingava. E eu vejo que os frutos do Espírito Santo me atingiu nesse sentido. Eu consigo me controlar mais. Então, hoje você está produzindo frutos. Hoje está produzindo frutos, né? Isso que é frutos do Espírito Santo? Isso é a mudança, porque... Ele vai ler ali agora, o pastor vai ler agora. Veja aqui Gálatas 5, no versículo 16, em diante diz assim, digo, porém, andai no Espírito. Se você tem o Espírito Santo, jamais satisfarei a concupiscência da carne, os desejos da carne. Sim. Porque a carne milita contra o Espírito, né? O Espírito contra a carne, porque ambos são opostos em si, para que não façais que porventura seja o vosso querer, mas sois guiado pelo Espírito, não está sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a essa, a respeito a quais vos declaro, já outrora vos preveni, que não herdarão o reino dos céus. Tem que ter o fruto. Tem fruto que ter da carne, esses frutos da carne que o pastor leu ali agora, tá aqui. A gente já tem isso por natureza. Todo ser humano tem isso por natureza. Já nasce assim. Exatamente. Até se os ouvintes depois lerem um pouco mais para baixo, vai falar dos frutos da carne, né? Vai falar sobre os frutos da carne. Agora, o fruto do Espírito já é outra coisa. O fruto do Espírito não tá na gente. É o Espírito que produz na gente. E é algo que demanda manutenção. Se nós não prestarmos atenção no Espírito, se nós não cuidarmos, né? Se nós não cuidarmos dos frutos, a árvore morre. Seca. E agora uma pergunta.
os senhores, esses frutos, qual é o alimento para se ter essa manutenção? O que se fazer para manter essa manutenção? Amado, eu vejo assim que, né, não sei se o irmão Paulo quer falar alguma coisa, que ele está mais quietinho. Isso, Não, eu estava prestando atenção aqui, tentando relacionar alguns versículos. Efésios 2, 8, 10 diz, né? Porque pela graça vocês são salvos pela fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Sim. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. A gente pensa, mas então não vem de obras. Só que daí em Tiago 2, do 14 ao 18 diz, meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Né? Se o irmão ou a irmã estiverem necessitando de roupa e de alimento, e você disser, vão em paz, trate de se aquecer, se alimentem bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Aí continua assim, se a fé não tiver obras, por si só está morta, né? Aí ele continua, mas alguém dirá, você tem a fé, eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem obras, e eu com as obras mostrarei a minha fé. Ou seja, é uma coisa ligada à outra. Ninguém é salvo pelas obras. Sim. É mediante a fé. Mas só falar que tem fé não adianta, tem que ter obras. Então, é algo muito interessante. Efésios 2:8 ali, que você acabou de ler, se você ver mais para baixo ali, acho que no versículo 10, ele fala ali para as boas obras, né? Então, quer dizer, você não é salvo pelas obras, mas antes nós podemos fazer as obras que nós quisermos, né? Sim. Ou fizemos. Não adianta nada, mas quando nós aceitamos Cristo Jesus e fazemos as boas obras, é muito bom, né, irmão? É igual certa vez eu tinha levado uma pessoa no hospital, e eu estava de madrugada, estava com fome ali, e eu vi que veio pessoas distribuindo pão, sanduíche. Falei, opa, me interessei. Fui perguntar a denominação, por que eles fazem isso? Eles falaram que eles têm aquilo. Resumindo, eu pesquisei. Eles fazem isso porque eles acreditam que eles vão pagar os pecados deles. Misericórdia. Então, eles não fazem isso assim como um amor ao próximo, como uma boa obra, para ser inserido nessa graça de Deus. Aí eu achei algo meio estranho, né? Você queria fazer algo para pagar os teus pecados. Jesus pagou. Jesus já pagou para nós. Né? Não existe salvação sem Jesus. Nós não conseguiríamos, senão a lei poderia, né, ser válida. Mas ele diz que a lei não valeu. Ela só serviu de aio, só serviu de uma babá para nós até viesse a graça. E a manutenção dos frutos? A manutenção dos frutos é o que nós estamos fazendo, pregando a palavra, lendo a Bíblia, indo na igreja, não deixar de congregar, como é costume de muitos, temos que estar congregando. Entra na coisa do desigrejado, né? Hoje diz, não, eu sou igreja, mas uma igreja sem corpo, sim, né? É como a gente sempre prega, né? Imagina um narizão andando na rua, não precisa do corpo, ou uma orelha. Por que eu estou frisando isso? Porque Deus tem me tocado muito para falar sobre os frutos do Espírito, já faz uns 3, 4 meses já que eu falo só sobre isso. Nas minhas aulas eu sempre estou pontuando muito isso. Então veja bem, como que a gente vai dar manutenção? Que ainda ninguém nunca fez essa pergunta para mim. A manutenção dos frutos. Vigiar. Que isso é muito importante, a manutenção. Porque não adianta só falar produza se você não sabe nem como produzir. Primeiro, nós sabemos que o nosso culto a Deus ele é racional, certo? Sim. Então, veja bem, nossa mente, o nosso corpo carnal, ele está preso a esse mundo. Tudo que a gente fala, a gente vai lembrar de um meme, a gente vai lembrar de uma música, a gente vai lembrar de situações que aconteceram aqui dessa terra. Se eu falar um trecho de uma música, vocês vão lembrar dos trechos das músicas que vocês ouviram da terra. Humano. Qual é a única coisa que nós temos aqui na terra que não é secular, que não é humano? É a palavra. Ou seja, se a nossa mente está presa a este mundo, está presa aqui, então a nossa reação, a nossa carne, tudo vai se remeter aqui. Então nós devemos renovar a nossa mente. Renovar, que é Romanos 8, é? Romanos 12. Então, renovar a nossa mente, mudar o que está aqui dentro, para substituir o que nós aprendemos a vida inteira, e é aí que começa o ponto da transformação. Não tem como transformar sem a gente mudar isso daqui. Substituir o que está aqui por que está aqui. É a única coisa que nós temos que é eterno. E nós temos alcance, é aqui. Então, nós lemos o que está aqui, aprendemos, absorvemos, oramos, vigiamos.
E a partir disso daqui, o Espírito Santo vai agir na nossa vida, no nosso coração e na nossa mente, nos transformando e dando pra gente os frutos do Espírito. Sim. No caso, como é que a gente vai poder se dizer um cristão, ou né, não dizer que eu tenho fé, sem a gente ter amor, sem a gente ter paz, sem longanimidade, benignidade, alegria, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Não tem como a gente te dizer cristão se não tem essas, ou dizer que a gente tem fé em Deus. Eu creio em Deus. Pronto. Eu creio em Deus, mas não tem nenhuma característica não tem. E Deus olha para essas caras. Fala-se muito sobre o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo, todo mundo fala, não, quantos cultos eu já não fui, você tem que orar para que Deus te dê o dom do Espírito Santo, você tem que falar em línguas, você tem que ir lá e profetizar, você tem que declarar, determinar, não sei o que. Sobre transformação da sua vida, sobre o fruto do Espírito, pouco se fala. Isso. Pouco eu tenho visto falar. Verdade. Eu acho que ele é meio batista, esse rapaz. Eu também acho. Glória a Deus. Não, é bem isso que nós pensamos, né? Se nós não tivermos isso, nada adianta. Porque acreditar em Deus, diz a palavra de Deus, que até os demônios creem e tremem. Exatamente. Né? A gente só crê, mas não teme. Verdade. Exatamente. Bom, acho que é isso. Irmão Paulo, quer fazer uma observação antes da gente entrar no tema 4? Interessante. Quando falo de dons espirituais, realmente o primeiro que vem na mente é o dom de línguas. Mas e os outros? Dom de cura. Como que a gente não consegue ver isso? Dom de interpretar a língua também, que ninguém tem. Exatamente, tem que ter. Falar em língua é muito fácil. Falar em língua é fácil. Se eu escutar você ou alguém falando e eu decorar, eu também vou falar. Isso. Mas... Entendi. Bom, vamos pro parte 4 aí do nosso podcast. Nós recebemos ali da nosso grupo da igreja ali, de alguns membros, algumas perguntas. Vamos responder a primeira pergunta, que fala assim: a salvação é para todos? Nós acabamos até de responder isso aí, né? A salvação é para todos, né? É para todos, ela está disponível para todos. O irmão Paulo leu ali Tito 2:11, diz que a graça alcança todos, mas nós temos que pegar essa graça, querer essa graça para nós, a manutenção da graça, aceitar Cristo Jesus como seu único, suficiente Salvador, dar o fruto do Espírito Santo, todas essas coisas englobadas. Tá, todos. Até o mais vil que se arrepender, vamos dizer Adolf Hitler, se ele se arrependesse, a graça estava disponível a ele. A todo mundo. Mas, como eu digo, tem que ter uma manutenção, tem um custo, tem que ter arrependimento, tem que ter transformação. Venha como está, mas não fique como está, né? Sim. Então, é alcance para todos. Até dá para ler Tito 2:11 de novo, né? Vamos ler. Pode ser? Vamos ler. Enquanto vocês leem esse versículo, eu falo sobre outro versículo. Porque Deus amou o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, né, para que todos aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos aqueles que nele crê. É interessante que a graça, ela pode, que nem o pastor falou aí na última hora, como Adolf Hitler tivesse se arrependido, assim como o ladrão da cruz. Ladrão da cruz. Nós somos acostumados a falar ladrão da cruz, né? Mas ele não roubou a cruz, é o ladrão da cruz. Ali na última hora ele se arrependeu e recebeu a graça. Então a gente vê Tito aqui, acabamos de ler, né? E vem bem a calhar aí, né? Olha, veja bem, ó. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A resposta que a irmã pediu, o irmão... Sim, foi a irmã. Você vê, a todos os homens, indistintamente. Aceitar, se arrepender e voltar da velha criatura e começar um caminho novo. O irmão falou em Romanos 12 ali também, transformar pela sua mente. Né? Vamos lá. A segunda é apenas o significado que eu gostaria de saber dos senhores. O que é hipergraça? Amados, hipergraça é uma graça que eles querem infrar mais ela, né? Mas a graça já é uma hipergraça. Eles usam a hipergraça para poder dizer assim, não, você está salvo, por mais que você erre, por mais que você vá para o motel, por mais que você beba, por mais que você faz isso, a graça de Deus
está em você, já te alcançou. Então, é como antigamente falava, né? O corpo, a matéria é má, mas a tua alma é boa. Então, não importa o que você faz no teu corpo. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira da hipergraça que não tem tamanho, como nós estamos lendo. E talvez nós vamos ler muitos versículos aqui, eu gostaria, depois de ler alguns versículos falando sobre isso, né? Tá. É como a mulher é pega em adultério. Eu acabei de falar também no capítulo 8, né? A gente vê que ela foi pega em adultério. E João 3,16, que o irmão leu ali também, eu queria só dar uma lidinha rapidinha no 18, né? Eu não sei quanto tempo a gente tem, se é... Não, fica à vontade, pastor. Tá. Então eu estava nervoso aqui, correndo. Não. Então 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No 18 é interessante que quase todo mundo, ninguém lê, diz assim, quem crê nele não é julgado. Quem crê no Filho de Deus, Jesus Cristo, não é julgado, né? Porque crê e guarda os mandamentos, né? João 14, 21 diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos, né? Se não guarda, é porque não ama. Se não guarda, porque não ama. Mas aqui continua daí, né? Para que não julgasse o mundo, porque o que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Você viu como é que existe essa mesclagem, essa coisa que precisamos? Não sei se eu posso estar falando tanto assim, mas essa hipergraça, hipergraça, acho que nunca viu esse texto, nunca viu esse versículo de João 3,18. Eu acho que eles não conseguem, né? Quando Anania e Safira, eles não pagaram lá o certo, correto, mentiram, não por causa do dinheiro. Por causa da atitude, né? Nós estamos na graça, nós não estamos na lei. O que aconteceu com eles? Morreram. Eles não explicam isso. Eles fazem ali uma volta e não conseguem explicar. Só para pontuar que a hipergraça, que é o galera, é um termo novo agora, porque né, na Bíblia não existe essa palavra hipergraça, né? O que é hipergraça? A hipergraça é que eles acham que o seu pecado foi perdoado e acabou. Pronto, você está salvo. Já está salvo. Isso é hipergraça. Você está salvo independente de qualquer coisa. Não tem lei, não tem nada. Hipergraça. Quer dizer, aquele preço que Jesus pagou na cruz não valeu de nada. Eu penso assim, não cortando o irmão, mas por que Jesus veio morrer então? Se nós pudéssemos pecar, qual é o motivo? Ele pagou? Se não tem Se não temos, poderiam continuar na lei. A pessoa pecava, ia para o céu. Ia ser condenada pela lei, né? A lei, o que ela fazia? Ela condenava no ato, na hora, como aquela mulher de novo, volta lá, né? No ato, era apedrejada, era morta. Agora, esperamos por juízo final. Para nós termos tempo de arrepender, né? Entendi. Lucas 9:23 diz que Jesus dizia a todos, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e dia a dia tome a sua cruz. Então, cada um tem a sua cruz. No comecinho do ano, eu fui convidado para ir numa igreja que via um pastor famoso aqui do Brasil. Vou lá. Bom, igreja da Hipergraça. Só que eu estava lá dentro, falei, vou esperar a hora que todo mundo estiver em pé para orar, vou embora, ninguém vai me ver. Comecei a escutar um pouquinho lá. Só saía palavrão desse pastor famoso, tatuado, não vou falar o nome dele, vocês já vão saber quem é. Já imagino. Mas o pastor daquela igreja, que é aqui de Curitiba, ele falou assim, era um culto lá só para homens mesmo. Palavrão? São umas palavras chulas, assim, que a gente ouve mais aí no mundo mesmo. E eu achei interessante o que ele falou, aos finais de semana nós se reunimos ali em cima para tomar uma cervejinha e assar uma carne. Eu falei, meu Deus, onde é que eu tô? E a gente entende, muitos defendem pela Bíblia a bebida alcoólica. Eu não defendo, a gente já fez estudos pelas palavras originais do que quer dizer aqui em relação a vinho, que a Bíblia inteira está dizendo como vinho, mas nem ali pode ser suco de uva não fermentado ou suco de uva fermentado como bebida alcoólica. Eu vi uma situação dessa que eles usavam uva passa, porque eles têm aquela questão da fermentação, da pasteurização, que fermenta, que tem teor alcoólico e tal, mas muitos daquela época usavam uva passa, que não é a uva normal, né? Porque eles não tinham como conservar aquilo ali, né? É a uva já
Para ela não exatamente, para ela não fermentar. Entendeu? E com certeza muitos que vão assistir nós vão falar, não, eles estão totalmente errados, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Levada. Se eu colocar o dedo aqui dentro dessa água aqui, você vai beber ela? Não, bebe. Não bebe, então, um pouco. Então, não tem problema, um pouquinho. Uma explicação que eu vi que é sobre a bebida alcoólica, que com quanto de álcool você acha que é tolerável para um cirurgião fazer uma cirurgia? Você acha que é tolerável? Um camarada vai fazer uma cirurgia em você, você deixaria ele tomar uma... Mexer a tua cabeça ali no teu cérebro, um cálice de vinho. Um cálice de vinho. Fala, não, mas ele tá bem. Uma taça de vinho por dia não faz mal. Faz até bem. Eu vi esses dias o seguinte também. Dizem, né? Isso a comunidade científica ela não aprova isso. Ela diz que uma taça de vinho todos os dias faz bem para o coração. A comunidade científica ela não aprova. Não existe estudo que diz isso. Alguns médicos, alguns cientistas entendem dessa forma, mas a comunidade da ciência eles não têm um estudo específico dizendo isso. Aí o que acontece? Eu acho que é passação de pano para quem... Exatamente. Exatamente. É justificativo. Justificativo. O mundo sempre vai buscar justificativa para o pecado. Pro erro. Exatamente. E até na Bíblia eles conseguem burlar. Não estão querendo... Estão fazendo agora... É comum, né, a traição. Sim. É tão comum a traição que virou meme. Hoje dificilmente você acha alguém que não foi traído. Exatamente. Misericórdia. E se trai, daí não, tá tudo bem. Tem que ter música sobre isso. E a gente faz os pequenos cair, quer comer mais, quer beber mais, quer fazer isso. Qualquer outra coisa. Quem tem fraco na fé, né? Fazer para Deus, para glória de Deus. Que glória de Deus tem um cálice, ou seja lá o que for. Eu, particularmente, uma vez fui novo convertido, e pastores que vieram de outros lugares aí, colocou uma garrafa de vinho em cima e abriu, ele foi servir todo mundo, daí ele olhou para mim e falou assim, você não bebe, né? Eu falei, não, eu não bebo, né? Para mim, aquilo foi como se tivesse jogado um balde de água fria, porque eu era novo convertido, para mim aquilo ali era horrendo. Então, aquilo eu vejo, eu tenho alguma passagem, eu não consigo gravar, mas eu lembro, que fala do mau testemunho que você dá para aquele que está fraco na fé. Sim, você dá um mau testemunho, você pode derrubar aquela pessoa, né? E você ser responsável por aquela alma. Responsável pelaquela alma. O que acontece? Você fez ela tropeçar. Exatamente. Pedra de tropeço. Eles usam muito a passagem ali de que Jesus transformou água em vinho, que eu acredito que é água em suco, porque Jesus, nas parábolas, ele já dizia que o fermento era sinal de pecado. Ele não ia fazer um suco de uva. Até porque todos os pães... E contra, né? Eles não tinham fermento. Não, aqui, em Isaías 65:8, como quando se acha suco num cacho de uvas e se diz, não o destrua. E continua. Na maioria das Bíblias diz que como se acha vinho num cacho de uva. Ninguém acha vinho num cacho de uva. Você tira suco. Só que a Bíblia inteira foi traduzida por vinho. É um pretexto para beber. Interessante. Tem outra pergunta aí? Bom, vamos lá. Essa aqui é da... Sabemos. Essa foi a pastora Ilza que fez a pergunta. Como sabemos se somos salvos pela graça? Como sabemos? Acabamos de falar, né? sobre os frutos ali, a gente tem como olhar uma pessoa e dizer, né? Claro que muitas vezes se maquiam, né? Mas a gente consegue, sim. Pelos frutos conhecereis, né? Pelo fruto os conhecereis. Jesus, ele fala tá contando uma história para os discípulos. Aí ele pega e fala bem assim que tem muitos pastores, né? Muitos pregadores vão chegar no dia do juízo e vão falar assim, Senhor, nós pregamos o seu nome. Isso. Nós curamos o seu nome, expulsamos demônios no seu nome. E Jesus vai olhar e falar assim, apartai-vos de mim, porque vocês... conheço. Apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Porque eu nunca conheci vocês. Então, veja bem, como é que a gente sabe que a gente é salvo? A salvação, a evidência da salvação está na nossa transformação e arrependimento. Sim. A partir do momento que nós não temos arrependimento, não temos aquele peso, eu errei. Putz, e agora? Errei, pequei. E se a gente não tem isso,
né, esse peso, significa que o Espírito Santo não está mais ali convencendo a gente do pecado. Irmão, e esse é o perigo. Isso é interessante. Eu sempre falo isso aí. Se nós temos o Espírito Santo, ele nos freia. Exatamente. Só que nós podemos escolher. Nós podemos dizer não para Deus. Dizer não para Deus. Podemos dizer não para Deus. Nós somos a única criatura, o único ser que existe, a única coisa que existe que pode olhar para Deus e falar, não quero. Os planetas, Deus fala assim, vai, gire, faz, e eles brilha. Eles fazem. As estrelas, brilha as estrelas e brilha as estrelas. Fala para o mar, daqui você não passa, daqui você não passa. Ele fala para o homem, venha, o homem fala, não vou. Então, nós é o único. Os animais obedecem a Deus, né? Exatamente. A mula obedeceu, falou com Balaão, os corvos de Elias obedeceu. Quando Deus manda, os animais obedecem. Nós somos os únicos que pode olhar e falar que não. Dizem não para Deus. Exatamente. E Deus respeita o nosso não. Né? Ele não força, né? Exatamente. Então, que às vezes até força, porque ele me forçou um pouquinho. Mas eu poderia mesmo dizer mesmo assim, não. A gente pode bater o falar, não quero. Eu não quero. Outra coisa é duro recalcitrar contra os aguilhões. Então outra coisa, Paulo é um exemplo bacana, né? Paulo não queria. Deus, exatamente. Falou, eu te escolhi. Não tem jeito não. Nós fazemos o bem não para ser salvos. Nós somos salvos. E porque nós somos salvos, nós fazemos o bem. O bem que nós fazemos é a evidência que fomos salvos. Que fomos salvos. Eu estava lembrando aqui de uma coisa que eu conversei esses tempos com essas viagens que eu faço a trabalho, né? Fui com uma funcionária lá do escritório, né? Advogado. E a gente estava conversando, né? Sobre... sabe que cristão só conversa coisa de... Se deixar aqui, de nós Bíblia, vamos né? até meia-noite. A boca fala do que o coração tá cheio. Exato. Tá cheio de Aí a gente Bíblia, conversando, e eu falei para ela a questão da renúncia. Você só renuncia quando você ama. Exatamente. Porque se você ama funciona pessoa, assim, se você funciona assim com a tua esposa, com o teu filho, com o teu pai, com a tua mãe e principalmente com Deus. Com Deus. Porque se você não renuncia para Deus, como que você pode dizer que ama a Deus? Né? Isso mesmo. Você não abre mão de nada. Exatamente. Né? Então, eu acho que renúncia é isso. Renúncia significa amor. Tem muita gente que confunde o amor com sentimento, né? Que eles acham que, não, eu sinto que eu amo e eu quero ficar com aquela pessoa. Mas aí é paixão. Isso é paixão. É paixão. Né? Não é... eu tô com ela por quê? Porque eu amo. Como é que você sabe que ama ela? Mas o interessante é quando Jesus fala para nós amar os vossos inimigos. Então o amor é até um mandamento. Às vezes é mais do que um sentimento. Exatamente. O amor tem muito mais a ver com a sua ação. Eu posso falar, eu gosto de café. Eu amo café. Não, eu amo a mim. Eu gosto de tomar ele. Porque eu amo a mim. Porque eu amo o meu bem. Exatamente. Bom, vamos lá. Pergunta da minha esposa, a irmã Juliana. Por que a graça não é de graça? Porque foi pago alto preço na cruz do Calvário, né? Então a gente ainda assim, hoje nós temos que pagar o preço de pegar e dizer, renunciar a nossa carne. 1 Coríntios 6:20. Fala aí, irmão. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Aí, ó. Tá escrito. Exatamente. Glória a Deus. A Bíblia é perfeita. É maravilhoso. Eu não sei, às vezes eu me exalto um pouquinho, mas eu não sei como uma pessoa não consegue adorar a Deus que só quer o bem. Se ele pede para não fumar, para não ter um câncer, se pede para não beber uma cirrose, tudo, a traição, separação dos filhos, separação da esposa, é tudo magnífico. Sim. Eu não quero ir na igreja de crente, porque ali os crentes vão fazer uma lavagem cerebral em mim. Eles gritam demais. Gritam demais, pulam demais. Mas graças a Deus que eles fizeram uma lavagem cerebral em mim. Porque hoje eu consigo ver um mundo diferente, Deus diferente. Na verdade, as leis de Deus, não dizendo ali só nos 10 mandamentos, mas a lei de tudo que Deus pede para nós, é para nosso bem mesmo, não é para Deus. É um manual, assim como a lei de trânsito. Não passe na preferencial, não passe correndo uma lombada, cuidado com o pedestre, é tudo para nos defender o próximo também. Veja bem, uma coisa que eu acho extremamente interessante, sempre fiquei muito curioso com isso. Tem vários salmos, o Salmo 119 fala sobre isso, que exalta a lei de Deus e fala, eu amo a lei do Senhor. Davi fala muito, eu amo a lei do Senhor, muita gente ama a lei do Senhor. Quem que consegue amar a lei do Senhor de verdade? Veja bem, por que eu digo isso? Eu posso dizer que eu amo a Deus.
É normal, todo mundo ama a Deus. Se perguntar para quem não conhece Deus, vai falar, eu amo a Deus. Eu também tenho Deus. Não, eu também tenho Deus. Não é só porque você fala de Deus que eu não tenho Deus. Eu também tenho Deus. Então, todo mundo vai falar isso. Mas a lei de Deus aí já é um pouquinho mais complicado. Os estatutos, né? Os mandamentos de Deus. Né? Porque Deus pede para a gente fazer umas coisas que não tem cabimento para a gente, que a gente olha e fala, não dá. Não dá para fazer. Mentir, não minta. Quantas pessoas que não mentem? Sim. Eu amo a lei de Deus. Pois é, mas Deus está mandando que não... E eu não minto. Então, acabou de mentir. Entende? Então, veja bem. Sobre a lei de Deus, no caso, eu sempre vou comparar com a lei de trânsito, por exemplo. Nenhum de nós bebemos. A lei seca é um peso para vocês? Para mim, não. Para mim, não. Nenhum. Então, veja bem. A partir do momento que a lei de Deus... Ou seja, eu amo essa lei, a lei de trânsito, a lei seca, eu amo essa lei. Por quê? Porque vai impedir que outras pessoas bebam e dirijam. Eu odeio que a pessoa beba e dirija, porque a pessoa bebe e dirige. É até um ato de responsabilidade. Exatamente, acaba matando as pessoas. Não teve esse caso do camarada do Porsche, Uber aí, do Porsche. O camarada bebeu, foi lá e deu no meio do Uber e matou o Uber. Não, teve um outro caso também, o cara casou, foi atravessar a hora, ele casou aqui, foi no hotel, foi atravessar para passear no dia do casamento dele, no Rio de Janeiro, acho. Ele foi atravessar, o carro atropelou, matou o cara no dia do casamento. Então, ele tinha acabado de casar. Bêbado. Então, veja bem, essa lei é muito boa. Então, tem leis que a gente, humanamente falando, tem leis que a gente vai amar, tem leis que a gente vai odiar. Sim. Agora, a lei do Senhor, todo mundo compara ela com uma cerca de impedimento. Ela não quer que nós façamos isso. Mas não é uma... Não é bem isso. Não é uma cerca de proteção, para que nós não venhamos a cair num abismo. Exatamente. Entende? Então, amar a lei do Senhor... Eu tenho essa situação, por exemplo, da questão dos erros, né? Esses beber, cometer adultério, essas coisas. Tem muito a ver também, porque, assim, antes de eu conhecer, eu digo por mim, antes de eu conhecer a palavra, de me batizar, de conhecer, ter essa essência de hoje, de 2 anos para cá, eu tinha princípios que me freavam com relação a determinadas coisas. Por exemplo, eu acho que a infidelidade, cometer o adultério, por exemplo, é uma questão de caráter da pessoa, do homem, da pessoa. Entendeu? A pessoa obviamente que com conhecimento da palavra, dos estatutos, do mandamento de Deus, você é mais fácil de você ter essa condição. E o mundo, ele privilegia isso. Agora, eu sempre falei isso para minha esposa, falei, rapaz, nenhum cachorro merece ser traído. Nenhum cachorro, nada, ninguém. Agora, imagine um cristão que faz um negócio desse. É terrível isso aí. É terrível. Se você não consegue ser fiel à sua esposa, você vai ser fiel a Deus. Como? Não faz sentido. Não tem lógica. Ser chamado de cristão, né? Porque não tem como. Mas a gente vê isso, né, pastor? Vê muito, mas como a gente está falando, né, de alguns segmentos, né? Que a gente vê religioso aí que não precisa nada, simplesmente venha, depois você saiu da porta para fora. Então, né? isso é. Se tiver uma pregação coach ainda. Exatamente. A nossa igreja ela é um pouco, que nem o irmão estava comentando, porque a nossa igreja não tem tantas pessoas. Porque nós pregamos a palavra de Deus e a palavra de Deus não atrai ninguém. Essa é a grande verdade. Pode até discordar comigo, mas ali tem normas, ali tem regras. Aí se abre uma igreja, porta larga, todo mundo quer entrar lá dentro. Porque aquele pastor prega que pode usar isso, pode fazer aquilo, pode falar aquilo, pode, mas é a Bíblia. E Deus. Né? Isso aí é a graça distorcida. É a graça que você venha como está e fique como está. É uma graça que anestesia a pessoa para ir para o inferno saltando, pulando e alegre ainda. Tenho mais 2 perguntas aqui. Mais uma da irmã Juliana. A graça passou a existir no Novo Testamento? Não. Eu acredito que desde lá de Gênesis, ali quando Adão e Eva pecaram, que Deus ainda fez roupas, pele para ele, ali já foi a graça. Deus já começou a cuidar, mesmo ele sendo pecador. Mesmo, ali já dizia que Jesus Cristo ia pisar a cabeça da serpente, né? E você vê Apocalipse 13, no versículo 8, ali, no finalzinho, ele diz do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Você vê, Jesus, já na onisciência de Deus, já tinha matado o cordeirinho desde a fundação do mundo, né? Veja bem, o Deus, eu acredito, né?
a graça ela está extremamente atrelada à misericórdia. Isso. E a misericórdia, quer dizer, não tem graça sem misericórdia, né? Então, a misericórdia, ela é um dos atributos divinos, é uma característica de Deus. Então, a graça e a misericórdia existem desde que existe Deus. Sempre existiu. Sim. Sempre vai existir. Então, eu tenho duas... sobre graça e misericórdia, que eu acho muito interessante, que é um resumo assim para o cristão que aceitou a Cristo, que vive os preceitos. A graça é receber de Deus algo que nós não merecemos. E misericórdia é não receber de Deus o que nós merecemos. Por isso que quem recebeu foi Jesus lá na cruz, né? A ira ali, o cálice, até Jesus no Getsemane pediu, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade. E ali na cruz, quando Deus virou o rosto, foi o cálice sendo derramado. Né? Mas essa questão do afaste de mim esse cálice, eu, pelo menos, entendo que não é a dor física. Não, é espiritual. É o afastamento de Jesus. É espiritual. Eternamente Jesus e Deus juntos. Foi a única vez que eles se afastaram, isso, né? Quando ele brada na cruz lá, Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, imagina. Isso emociona. Isso é complicado. Isso é pesado. Vocês conseguem compreender a dor física, psicológica, espiritual de Jesus quando Deus ele se afasta. Porque assim, nós não temos essa noção porque nós sempre temos Deus. Sim. Nós não, muitas pessoas estão tão anestesiadas em pecado ou em outras coisas do mundo ou em qualquer outra coisa que não consegue ter a noção do que é Deus fazer isso aqui. E eu acho que as pessoas só vão ter esse sentimento quando realmente tiverem quando a porta da graça se fechar. Daí eles vão sentir o que Jesus sentiu na cruz. O que acontece? Quando nós formos arrebatados, né? Quando tiver o arrebatamento, o arrebatamento é o Espírito que está em nós vai nos elevar. Nós nos encontraremos com Cristo nos aires. Então, veja bem, o Espírito Santo vai ser tirado do mundo, vai sair do mundo. O que vai ser desse povo quando o Espírito Santo sair? Porque o que convence é o Espírito Santo. Quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Sem convencimento dessas coisas, o povo vai fazer o que dá na gana, o que dá vontade de fazer. Sim. Eles vão lá e faz. Ou seja, não tem arrependimento, vai ser normal. Quer dizer, como era antes, né? Se hoje já está normalizado, já está tudo normal, assim, tranquilo. Você homossexualismo está normal, estão exaltando isso sobre, né? Não tem problema, não sei o quê, é porque Davi também era homossexual, que não sei o quê, o povo tá, né? A traição também, porque todo mundo fazem músicas falando sobre isso, de música, de 1 milhão de músicas que falam que não tem problema ser... Apologia, sexo, droga. O mundo é contra Deus, o mundo é contra Deus. O mundo é contra Deus. Por isso que Jesus falou, o príncipe desse mundo, né? O que o diabo, o Satanás, quer tirar? O que ele quer tirar? O que ele quer? Qual é o maior objetivo dele? O que ele diz que você é? A semelhança de Deus. Você é a joia principal. Sim. Né? Então, mas ele quer tirar a presença de Deus da humanidade. Ele quer que você se perca, que você vá para o inferno, que você não. Eu vejo dessa forma. Porque o diabo já está derrotado. Mas ele quer levar o máximo de pessoas. A maneira de atingir a Deus é atingindo a nós, seres humanos. Você viu o golpe que ele deu lá no Jardim do Éden, né? Você vê. Então foi terrível. É um ser que é o mal. É o mal. Ele é como se fosse um escorpião, aquela história do sapo e o escorpião lá para atravessar o lago, né? O escorpião falou pro sapo, me leva do outro lado, me leva do outro lado. Ele falou, não, você vai me picar. Ele falou, não, capaz, você está me ajudando. Aí pega, então pula aí nas minhas costas. E o sapo leva ele lá do outro lado. O outro diz que é peixe, né? Do outro lado, quando tá chegando do outro lado, ele pica o sapinho e pula. Ele falou, mas por que você fez isso? Né? Eu te trouxe até aqui. E ele morrendo ali, ele falou, não, mas é minha natureza fazer isso. Né? E o diabo, a natureza do diabo é enganar, matar e destruir. Um enganador, né? Veio para matar, roubar e destruir. João 10:10, né? Só veio para fazer isso, né? Ele o único que ele é atribuído ao pai é o pai da mentira. João 8:44, né? Vós tem por pai o diabo, porque quer satisfazer a vontade do diabo. Então a graça, que respondendo a pergunta da irmã Juliana, a graça, ela existiu desde a criação do mundo até os dias atuais. Os dias atuais, sempre a graça. E um dia vai se fechar. Um dia vai se fechar a porta da graça, né? Quem quiser aproveitar, aproveita, que é de graça. Que é de graça. Glória a Deus. Que não é tão de graça assim, não é tão de graça, né? Mas aproveita. Porque a pergunta do irmão Vinícius, Vini, por que Deus deu a graça se nós não a merecemos?
pela graça de Deus, pela a misericórdia de Deus. Ele não olhou nada de bom em nós, mas ele resolveu, vamos dizer uma palavra meio chula, né? Apostar em nós. Ele diz, vou dar mais uma chance. Por amor. Então, Deus é maravilhoso, né? Deus amou o mundo de tal maneira. Quando o homem caiu, ele podia ter destruído. Opa, vou fazer outros seres humanos, mas eu acredito que é por amor. Por amor puro. Porque Deus, ele nos fez com amor. E ele manifesta o seu amor nas nossas vidas. Então, Deus nunca jamais pode ir contra a sua própria palavra, contra a sua própria natureza. De modo que, como Deus é amor, puro amor, a essência do amor é Deus, Deus nos ama e ele declarou isso quando nos criou. Se nós erramos e pecamos, como que Deus vai nos amar sem que ele derrame sobre nós a sua misericórdia e a sua graça? Então, por que Deus derrama sobre nós? Porque ele ama, porque ele nos ama. E é um amor tão, tão profundo e grande que nós, como seres humanos, nós não compreendemos, porque nós não temos a plenitude do conhecimento de Deus. A partir do momento que nós temos a plenitude, nós conseguimos vislumbrar a presença de Deus, contemplar a glória de Deus, nós entendemos que Deus, ele é amor. Independente do que aconteça, ele vai nos amar sempre. Vai lutar até o fim, até né? O fim. Na verdade, ele luta até o fim. Esse amor é esplêndido. Exatamente. Lamentações, aqui até abrir 3. Eu vou dar uma lidinha para os irmãos, né? Colocar meu óculos aqui, que agora a idade chegou, né? 3:22. A misericórdia do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias, ela não tem fim. Não tem fim. Deus, ele quer nos abraçar como filho pródigo, ele quer, mas muitas vezes as pessoas resistem a esse chamado de Deus, né? Eu quero contar um testemunho. Pode falar. Eu sou taxista, né? Os telespectadores não sabem, mas eu sou taxista. E eu peguei um cidadão no táxi. Esse cidadão no táxi, ele tava chorando, mas desesperado. E daí eu peguei e falei, ô irmão, tá tudo bem? O que tá acontecendo? Quer conversar e tal? Ele pegou e falou, pô, cara, eu tô afastado de Deus e eu quero voltar, mas eu não posso voltar. Como assim você não pode voltar? O que tá acontecendo? Veja bem, não, é porque eu caí, eu tava fazendo curso de teologia, eu tava indo pra igreja, eu tava fazendo tudo certinho, e aí eu caí e eu usei drogas. E aí agora eu caí de novo. Ele tava usando cocaína. E ele pegou e disse que era viciado nisso, em cocaína, e agora ele caiu de novo. E aí, eu não sei se ele vai assistir o vídeo, não sei se esse vídeo vai alcançar ele, mas eu espero que ele esteja bem, eu orei pela vida dele. E ele me disse que ele também, a parte disso, ele era travesti. E ele caiu nisso também. Caramba. E aí ele dentro do táxi chorando. Aí eu falei, meu irmão, volta para Jesus. Correndo. Corre. Correndo. Não, você caiu, beleza. Ele, não, mas eu caí, Deus não vai me ouvir. Eu falei, o quê? Como não? Deus não vai te ouvir? Levantar de Deus, né? Não, vai vendo. Ele, não, mas Deus não vai me ouvir. Eu falei, como assim Deus não vai te ouvir? Não, Deus não me escuta mais porque eu pequei, eu estou em pecado. E, veja bem o tamanho do poço de imundície que o camarada se enfiou. E mesmo nesse poço de imundície, nesse poço de desespero, que o inimigo botou ele, né, o diabo botou ele nesse poço, e ele estava lá dentro, e ele olhou para si mesmo e chorando, mas desesperado. E eu quero voltar, mas eu não consigo, eu não posso, e Deus não me escuta, Deus não me ama. E eu olhei assim e falei, meu irmão, sabe por que você está chorando? Porque o Espírito Santo está convencendo. Tá te tocando. Então ainda tem chance. Então pode ter alguém que se ele achasse normal aquilo é porque não... já o Espírito Santo já tinha. Pode ter alguém ouvindo a gente, assistindo a gente agora, que está pensando assim, não, eu não vou porque não tem jeito, Deus não me ama, Deus não me escuta mais. Escuta. Se você está sentindo isso é porque Deus está escutando, porque quem faz a gente ouvir essas coisas, sentir esse sentimento de arrependimento de um pecado é o Espírito Santo. Não tem outra forma. É só o Espírito Santo que convence a gente do pecado.
a gente vai ouvir que está errado, a palavra vai entrar dentro da gente, a gente vai ter fé e o Espírito Santo vai entrar e vai convencer. Convenceu a gente, agora a gente tem que tomar uma atitude. Então, agora, aquele homem, no caso, precisava tomar uma atitude, que é voltar para Jesus, independente do que acontecesse. Rasga tudo, rasga suas vestes, chega lá e fala, eu pequei, eu me arrependi, agora eu quero se ouvir diante de Deus. Eu sempre digo, a igreja é um hospital. Ali é para a gente chegar, a gente doente que está ali, entrar dentro da igreja, se for possível confessar os pecados ou não, né? Volta um pouco para o catolicismo, mas que eu digo, né? Para a gente estar ali com Deus. Eu era uma pessoa que não acreditava em Deus. Eu era uma pessoa muito mais que ateu. Eu nem ateu era, porque o ateu acho que acredita em Deus, porque que ele vai combater uma coisa que ele não acredita. Então, o ateu, ele acredita em Deus. O que acontecia? Eu não queria ir na igreja por causa dos meus pecados. Mas, quando eu entrei na igreja, eu vi que algo se renovou dentro de mim. E eu tive que ir para Deus amarrado, porque me colocou numa cama de hospital e tudo mais. Eu tive que ir dessa forma. Antes que Deus chame ele de uma forma boa, né? Que ele possa voltar a Deus. E eu convido a todos, né, que tem esses problemas assim, vá na igreja, vá a Deus. Mas eles vão me olhar de cima e embaixo, amado. Ali na igreja é uma arca, ali vai ter de tudo, Mas é você e Deus, você com Deus. Talvez alguém vai te olhar de alto a baixo, mas o outro vai te abraçar, o outro vai entender. Como eu era um alcoólatra, eu fui um alcoólatra, muitos anos, eu quase perdi a minha família, a primeira família eu perdi, a segunda eu estou pela misericórdia de Deus, quero mandar um abraço para minha esposa, senão ela surra aí, né? Graças a Deus, eu conheci minha esposa, que conheceu o evangelho, foi atrás. Engraçado que a minha história é parecida com a do pastor. Bem parecida, né? Bem parecida. Glória a Deus pelas nossas esposas. E Deus, né? Te chamando. Alguém tem que dar ouvido, né? Sim. Bom, nós estamos chegando ao fim já do nosso bate-papo, desse primeiro tema, graça. Eu acho que foi bem proveitoso. Né? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os ouvintes aí, os telespectadores, para deixarem seus comentários, né, nos próximos programas, e de temas que queiram discutir para os próximos episódios, que nós estaremos preparando, né, pastor? Sim. E vamos trabalhar e tentar edificar esse programa aí para a honra e glória de Deus. Gostaria de estar convidando o pastor Osmar para fazer a nossa oração final. Amém. Né? E nos dá essa honra aí, tá bom? Posso fazer um agradecimentinho rápido? Pode. Quero agradecer ao irmão Lucas, pastor, ao irmão Michel, sei que era Michael, Michel. Agradecer quem estiver ouvindo e que puder também compartilhar, né, esse vídeo, porque realmente a nossa intenção é trazer um evangelho puro, saudável, principalmente para o nosso crescimento espiritual e para quem estiver ouvindo. E isso daí, agradecer a Deus, e que o caminho é esse, né? A gente sabe que a Bíblia inteira, ela a graça está aqui na Bíblia inteira, mas a gente sabe que o amor de Deus é infinito, mas a justiça de Deus também, como em Romanos 11:22 diz, né, para considerar a bondade de Deus, mas também a severidade de Deus. Então é uma escolha. A graça, a porta está aberta, está nos atraindo dia após dia, e que possamos um dia estar reunidos lá no coro celestial. Muito obrigado, tá? Amém. E é isso que nós procuramos, né? Eu também quero agradecer as pessoas aí e comentem, né? Falem o que vocês acham, pode até criticar, isso é muito bom para o nosso crescimento. E vou orar, quero agradecer os irmãos aqui também, a Igreja Batista, né? A Igreja do Salvador está de portas abertas. Você que por muitas vezes diz, eu não tenho condições, igual o irmão contou, eu sou alcoólatra, eu sou o que você for, meu amado. Ali as portas estão abertas. Existe um processo, sim, todos vão passar, mas quem vai convencer é o Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, amém? Amém. Vamos orar então, em nome de Jesus. Querido e amado Deus, Senhor, quero te agradecer por esse dia, quero te agradecer, Senhor, por esse estudo maravilhoso que foi feito aqui, a cada irmão que aqui está, Senhor. Quero agradecer para aquelas pessoas que estão do outro lado também, querido e amado Pai. Abençoa elas tremendamente, querido e amado Deus. Porventura, se alguém não tem uma igreja, que procure uma perto da sua casa, que tenha a palavra de Deus como diretriz, como norte para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, agradecemos a todos os comentaristas, irmão Paulo, Michel, pastor Osmar, pelas valiosas contribuições.
E os ouvintes, e agradecemos os ouvintes por estarem conosco, né? E não se esqueçam de compartilhar o nosso episódio de podcast e seguir nosso canal aí nas redes sociais. Um forte abraço. Amém. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Amém.